Bom dia, coloque a mão no coração, feche os olhos e vamos falar com Deus agora. Querido Deus, nós entramos em oração na Tua presença e a primeira coisa que nós fazemos, meu Pai, é agradecer pelo dia, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, neste lugar consagrado a Ti, neste lugar onde nós nos reunimos sempre, com o único intuito, único objetivo, propósito, de buscar o Senhor, buscar a Tua direção, ouvir a Tua voz, ouvir a Sua palavra, e como está escrito, a Tua palavra é luz, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela nos dá clareza, nos dá direção, nos aponta o caminho. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor, desde já, assuma esse altar, conduza essa reunião, porque o que cada pessoa que está aqui precisa é daquilo que vem do Senhor, é da direção que vem do Senhor, não é algo da minha cabeça, não é uma opinião de alguém, mas é o que o Senhor diz. O sucesso, o segredo do sucesso já foi revelado pelas Escrituras. O que nós temos que fazer para termos uma vida bem-sucedida, uma construção sólida, é fundamentar a nossa vida na Sua palavra, é estabelecer nas nossas vidas o que a Sua palavra diz, os princípios e os valores do reino. Então, meu Deus, nos ajuda a colocar em prática, nos ajuda a discernir o que tem falado conosco, nos ajuda a entender o que quer de nós, meu Deus, e nos dê graça para fazer, para obedecer, romper, mudar, Senhor, nos livrarmos de tudo aquilo que tem nos atrapalhado e impedido que corramos a carreira que nos foi proposta, que atinjamos aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos erros e pecados, tem misericórdia de nós, nos lava com Teu sangue agora, passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, consagra, meu Pai, esta reunião, derrama a Tua unção, para que daqui possamos sair pessoas melhores, bem esclarecidas, meu Deus, com um entendimento claro da Sua vontade, do que quer de nós, de como devemos agir, porque sim, o Senhor quer agir, tem deixado claro a cada culto que há muito ainda para vivermos, que tem muita coisa preparada para nós, mas entendemos que devemos atuar como cooperadores do Senhor. Promessas não faltam, bênçãos ainda temos muito para viver, mas precisamos cooperar com o Senhor, dar condições para o Senhor agir. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos dê esse entendimento do que cabe a nós, do que devemos fazer, da postura que devemos assumir, daquilo que deve definitivamente ficar para trás, porque o novo não chega até que o velho seja tirado. Para o novo chegar, as coisas velhas precisam ficar para trás. Coisas, processos, situações precisam ser encerradas para vivermos um novo tempo. Então nos ajuda, Senhor, tomar as decisões necessárias, colocar um basta, um ponto final em situações que talvez até hoje atrasaram o cumprimento dos Teus planos e propósitos em nossas vidas.
Enfim, Senhor, nos conduz, estamos aqui abertos, temos sede, temos fome, temos necessidade do Senhor, precisamos de Ti, precisamos da Tua direção, fala conosco. Eu tomo posse de um trabalho poderoso, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar, por gentileza. Vamos abrir em Josué capítulo 1 e vamos começar aqui no versículo 1. Josué 1, versículo 1, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, que eu estou para dar agora, fisicamente, porque espiritualmente, vamos lembrar, que esta terra já havia sido entregue lá atrás ao Abraão, quando Deus fez as promessas a Abraão. O Senhor diz que toda aquela terra que ele estava vendo e que ele deveria percorrer de alto a baixo, de um lado ao outro, seria dele e dos seus descendentes. Então a terra foi entregue lá atrás a Abraão. Então no mundo espiritual isso já havia sido entregue. E agora havia chegado o momento, de viver essa promessa, de possuir fisicamente. E Josué, foi quem Deus levantou, escolheu, não aleatoriamente, não porque gostou da sua aparência, mas porque durante toda a caminhada no deserto, em todas as situações, testes, nós nunca o encontramos no meio daqueles questionadores, no meio daqueles murmuradores. Nós não encontramos Josué em nenhum momento falando, pensando em voltar para o Egito. Como diversas vezes nós encontramos o povo pensando e falando assim. Não. Josué, a prática do Josué era diferente, o comportamento dele era diferente. A Bíblia vai falar que ele não se apartava da tenda, ele buscava um relacionamento, uma comunhão, uma intimidade com Deus. Então, assim, ele se preparou para esse momento. Não tinha como ser outro. Não tinha como ser outra pessoa a suceder Moisés. Se nós lermos, veremos que ele vinha se preparando para isso. Ele vinha tendo um comportamento diferente dos demais. Então ele se preparou para esse momento. E agora havia chegado o momento dele assumir essa posição, que claro, até se você ler aqui, os versículos finais de Deuteronômio, você vai ver, você até entende um pouco mais por que Deus falou da maneira que falou para Josué. Porque Deuteronômio encerra destacando a singularidade do Moisés. Dizendo assim, por exemplo, aqui em Deuteronômio 34,
10, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Então era esse homem que Josué iria suceder. Alguém, né, que foi singular, foi único. Nunca mais se levantou um profeta como Moisés. Ele fez coisas incríveis, sinais, maravilhas. Jamais alguém mostrou tamanho poder. Então não era, né, uma tarefa fácil suceder esse homem. Não era qualquer desafio, era um grande desafio. Mas ele era a pessoa certa, a pessoa que se preparou para esse momento. Mesmo assim, imagino eu que quando Moisés morreu, e precisava ali de um sucessor, de alguém que encabeçasse, aquilo certamente causou um receio, não foi por acaso que Deus falou 3 vezes para Josué: seja forte e corajoso, seja forte e muito corajoso, seja forte e corajoso. Porque era um grande desafio, era algo muito difícil suceder um homem que foi singular, foi único, diferenciado. Mas é maravilhoso, né, como Deus encerra as coisas, encerra processos. Eles passaram aqui, 30 dias lamentando a morte de Moisés. 30 dias. Então, quer dizer, todo mundo sabia que Moisés estava morto, mas aí Deus vem e fala exatamente assim, com Josué, meu servo Moisés está morto. Quer dizer, findou esse tempo. Passaram 30 dias lamentando a morte. Todo mundo sabia quem tinha morrido. Mas o Senhor vem e faz questão de frisar: meu servo Moisés está morto. Esse tempo se encerrou. Findou esse tempo. Agora você e todo esse povo se preparem para atravessar o Rio Jordão. E sempre quando fala dessa travessia do Rio Jordão, fala-se de um novo tempo. Iniciar um novo tempo. Quando eles atravessaram o Jordão, foi para conquistar a terra. E ali não só atravessaram o Jordão, logo que pisaram na terra, o maná cessou. Sabe, o conta-gota, o maná que vinha todo dia, cessou, porque na terra a realidade seria outra, os desafios seriam outros, né? Até os problemas seriam novos. E eu creio que muita gente tem orado por isso, tem buscado por isso. Senhor, eu quero viver um novo tempo, coisas novas. Eu quero inclusive até novos problemas novos, não mais os conhecidos. Eu quero entrar nesse novo tempo. Eu quero viver essas coisas novas, inéditas que o Senhor tem para mim. Mas muitos não chegam a viver esse novo tempo, porque não encerram processos. Nós sabemos que para o novo chegar, o velho tem que ser deixado para trás. A Bíblia diz: tira o velho
para dar lugar ao novo, né? Então, você vê que Deus precisa que algumas coisas sejam finalizadas, encerradas, para nos levar a viver as coisas novas que Ele tem preparado para nós. Então, meu servo Moisés está morto. Agora é um novo tempo. Agora você vai assumir, vai ocupar esse lugar. Você e todo o povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Vamos juntos, pessoal? Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Então, ontem ainda nós ouvimos essa palavra, e o título da mensagem de ontem foi: é no caminhar. É no caminhar. É no dia a dia, mês a mês. Quem são as pessoas que hoje dentro do Ministério Mudança de Vida têm assim vivido uma vida poderosa, gloriosa, aquela vida que quando chegaram sequer imaginaram que pudessem, sequer imaginavam que pudessem viver. Tem muita gente hoje que pode dizer que o que um dia foi um sonho hoje é realidade, e alguns, né, talvez não só alguns, mas muitos, podem dizer que o que nunca imaginou hoje vive, hoje é realidade. Mas se você observar essas pessoas, você vai ver um continuismo, uma perseverança, né? Essas pessoas são pessoas estáveis, elas não são oscilantes, elas não começam e param, elas não vêm e vão, está entendendo? São pessoas que entram ano, sai ano, elas estão em Deus, dando prioridade a Deus. Entra ano, sai ano, estão lá, começando, encerrando e começando o ano de joelhos. Muitas dessas pessoas podem dizer: eu não perdi um domingo, eu não deixei de estar na presença de Deus um domingo sequer, durante todo o ano. Será que são todos que podem dizer isso? Durante todo o ano, todos os domingos, todo o primeiro dia da semana, eu estava lá, oferecendo a Deus as minhas primícias, começando o meu dia, a minha semana, da maneira certa. Então, são pessoas que não perdem o propósito, são pessoas que entenderam o propósito de suas vidas, a razão da sua existência, quer servir a Deus, quer cumprir com o seu propósito. Que propósito? Honrar a Deus, servir a Deus. Então, as pessoas que têm vivido um ano melhor do que o outro, uma glória maior do que a outra, são essas pessoas. As pessoas que chegam lá, as pessoas que Deus levanta, são pessoas como Josué. São pessoas como Josué. Em nenhum momento você encontra o Josué pensando em retroceder, desanimado. Aí o outro nome que se destaca é o nome do Caleb. Por quê? Porque após 45 anos, você vê esse homem mantendo o espírito, mantendo a fé, né? A mesma fé, o mesmo espírito, né? As mesmas palavras que ele disse quando pisou na terra como espia. 45 anos depois, ele disse agora para o Josué, que estava à frente do povo, né, dizendo: hoje eu estou com 85 anos, mas eu estou tão forte, tão cheio de vida, de energia, quanto estava naquela época, e eu quero o que é meu. E se o Senhor estiver comigo, Ele vai me dar a terra que na ocasião o Senhor prometeu. Moisés jurou, prometeu que seria minha e dos meus descendentes. É maravilhoso isso. 45 anos depois, esse homem
continuava assim, crendo na promessa, buscando aquilo que o Senhor lhe havia prometido. Então, nós precisamos desse espírito consistente, continuista, estável, porque é no caminhar que nós vivemos a glória de Deus. Não é fazer o certo hoje, amanhã, depois, por uma semana, 15 dias, e depois virar a cabeça, desanimar. Tem gente que vai bem por um tempo, como a bispa disse ontem, tem gente que, assim, já no segundo jejum do propósito, já não estava mais, na segunda semana, já não estava mais no propósito, já tinha quebrado o propósito. Tem gente que chega a essa fase do ano, ele se envolve com tantas coisas, ele se distrai, ele se sabota. Porque não adianta ter fé para começar, tem que ter fé para terminar. Não adianta, se eu quero terminar bem, eu não posso viver de iniciativa, eu preciso ter acabativa, eu tenho que ir até o fim das coisas. Ter um coração finalizador, foco. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pisarem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, Moisés morreu, agora chegou a sua hora, o seu momento, e como eu estive com Moisés, eu estarei com você. O que eu fiz antes, eu faço agora. O que eu fiz na vida do Moisés, por intermédio do Moisés, eu posso fazer na sua vida por seu intermédio. É o seu momento, chegou a sua hora. O Senhor deu a Josué toda a garantia que ele precisava para assumir o seu lugar, né, de líder dessa nação e cumprir com a sua missão. Com ousadia, com coragem. O Senhor garantiu que ninguém conseguiria resisti-lo, e de fato, não teve quem pudesse resistir. Ele enfrentou nações maiores e mais fortes, humanamente falando, do que ele. Enfrentou gigantes, reis poderosos, e se valendo, né, de uma confiança, uma fé absoluta no Senhor. Porque nós já falamos várias vezes, para alguém que iria enfrentar muitas guerras, para um livro, porque Josué é um livro de conquistas, de batalhas, nós não encontramos aqui o Senhor dando a ele estratégias militares. Nós não encontramos o Senhor dizendo, olha, posiciona o exército assim, né? Usa dessa tática. Não, toda a direção dada ao Josué foi espiritual. Toda a orientação que ele recebeu foi espiritual. O Senhor deixa claro que tudo é espiritual, que a nossa batalha, a nossa luta é espiritual. Ele ia enfrentar muitos inimigos, muitos exércitos, reis com os seus exércitos, e o foco dele devia estar no que nós vamos ler agora. Em Deus, na palavra, e como a bispa disse ontem, às vezes, de tão simples que é, desprezamos, ignoramos e achamos que não é o bastante. Ah, mas isso vai mudar a minha vida? Isso vai me garantir vitória? Isso vai determinar a vitória? E aí é onde muitos saem em busca de mais.
porque não acredita. De tão simples que é, parece não ser suficiente. Mas é. O que o Josué tinha que fazer? Primeiro, diga ser forte e corajoso. Então, isso o Senhor enfatiza. Você precisa ser forte e corajoso. Agora, coragem é não ter medo, gente? Coragem é o quê? É ausência de medo? Não, é fazer o que se tem medo de fazer. Coragem é quando você até tem medo, mas não é dominado pelo medo. Você age de forma intencional, você enfrenta. Você enfrenta. Nós vimos na abertura do propósito que o medo estava lá, quando Josafá soube dos 3 itas que se uniram contra ele. Ele ficou alarmado, o medo estava lá, mas o medo não conduziu ele, o povo, né? O medo não teve o poder de determinar o comportamento daquele povo. Josafá levou o povo a agir por fé, caminhar por fé. Levou o povo a Deus, levou o povo a buscar a Deus. Deus liberou a palavra, garantindo vitória, queria pelejar por eles, mas eles deveriam ir para o campo de batalha, tomar suas posições. Aquilo parecia até um tanto quanto contraditório, né? Como assim? Deus vai lutar, mas eu tenho que ir para o campo de batalha? Por que eu tenho que ir para o campo de batalha se o Senhor disse que vai lutar? Era um teste de fé, era um teste de confiança. E eles foram, saíram de madrugada, foram cantando, revelando, né, assim, a fé, foram cantando já a vitória antes mesmo dela acontecer, já foram agradecendo, dizendo: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Então, se isso não revela a fé, então não sei o que revela a fé. O povo foi para a batalha já agradecendo, já foi cantando a vitória antes. Josafá nos ensina como lidar com os desafios, como lidar com os problemas. Agradeça antes mesmo de vê-los definidos, resolvidos, mudados. Fé é isso. Fé é o que Jesus demonstrou na situação do Lázaro. Antes de pedir, ele já agradeceu. O Lázaro ainda estava morto. Nem orar, nem dar a ordem ele tinha dado ainda, e ele já estava agradecendo. Nós não podemos ser como esse povo de Israel, né, que se alegrava depois que tudo estava resolvido, que cantou depois que o mar foi aberto e eles atravessaram. A fé que o Senhor espera de nós é essa aqui, que o Josafá demonstrou. Né? Já foram cantando, adoraram antes e não depois. E quem adora antes, também adora depois. Entendeu? Quem espera tudo ficar perfeito para se alegrar, sorrir, se frustra, né? Perde muito tempo da vida. Quantas pessoas que estão esperando tudo se resolver, tudo ficar perfeito para sorrir, para se alegrar. Quantas pessoas que já desperdiçaram anos da vida porque permitiram que um problema se tornasse um Deus, que um problema determinasse a atitude, o estado emocional, as emoções dessa pessoa. Eu estou assim por conta disso, eu estou deprimido por conta disso. Quantos que são como Ana, que já perderam tempo da vida porque o problema tornou-se um Deus. Na cabeça da Ana, ela só ia ser feliz se ela pudesse gerar um filho. E ela precisava entender que a felicidade dela vinha de Deus, que a alegria dela tinha que ser o Senhor. E quando ela entendeu isso, antes mesmo de se dar
conta, né, que estava grávida, seu semblante já tinha mudado, já era outra pessoa. O Senhor, inclusive, reteve essa alegria, essa realização, para que ela pudesse entender que não seria o filho, a bênção, a mudança de uma situação, que ia mudar o seu estado emocional, que ia preencher aquele vazio. A nossa fonte é o Senhor. A razão da nossa existência tem que ser Deus. E quando é Deus, quando a minha alegria, o meu prazer está em Deus, os problemas, as situações, os acontecimentos já não têm mais impacto, peso, porque a minha vida está escondida em Deus, a minha fonte é Deus, a minha segurança é Deus, a minha alegria é Deus. Deus quer que o seu povo suba para esse nível alto, né? Onde as situações, as pessoas, já não tem mais poder, impacto sobre ela. Agora, pesa o que realmente tem importância, pesa o que realmente é relevante. A presença de Deus, o que Deus pensa, o que Deus fala. Quantas pessoas que tudo afeta, tudo desequilibra. Os problemas desequilibram, o que alguém pensa, fala dele, desequilibra. Por quê? Porque essa pessoa está no nível baixo. O foco está no lugar errado. Ainda há uma dependência emocional, não há um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus. Quando há, essas coisas já não pesam mais. Já não tem mais importância. Seja forte e corajoso, porque você vai conduzir esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aí, ó, aos seus antepassados. Então lá atrás eu já dei, agora chegou a hora de vocês conquistarem. Abraão possuiu pela fé. Lembra quando Deus disse para Abraão: percorra essa terra de alto a baixo, pisa nela. Pisa nessa terra como estrangeiro, porque eu vou dar a você e seus descendentes. Ele teve a fé para percorrer, de um lado ao outro, de um extremo ao outro, né, pisando lá, né, como estrangeiro, crendo que no futuro toda aquela terra pertenceria a ele e os seus descendentes. Então ele teve essa fé. Ele possuiu pela fé. Agora havia chegado o momento de tomarem posse, né, fisicamente. Somente seja forte e muito corajoso. Quer dizer, ia demandar uma boa dose, né, de coragem, de ousadia. E Deus tem falado conosco sobre isso, batismo de coragem. Nós precisamos desse batismo de coragem. Estarmos preparados para os enfrentamentos, os desafios que estão por vir. Nós temos toda uma garantia. Nós não temos motivos para temer porque estamos escondidos em Deus. Não temos motivos para nos preocuparmos com o que vem por aí, porque o povo de Deus, o justo, é tratado de forma diferente. O justo, o povo de Deus, vive em gozem. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Aí isso não quer dizer que eu não tenha, né, que dar os meus passos de fé, que eu tenha que enfrentar com ousadia. Ou seja, Deus garante ser comigo, mas eu vou precisar de coragem. Deus garante me dar vitória, mas não quer dizer que as situações não serão difíceis, desafiadoras. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Vamos juntos? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então,
do que dependia o sucesso, a prosperidade, a realização de Josué? De ser forte, corajoso, obedecer toda a lei, toda a direção que Deus deu a Moisés e Moisés transmitiu a ele, sem se desviar, ou seja, de forma rigorosa, não deixando passar nada, que esse é um problema de muita gente, a obediência parcial, fazer parte e não tudo, vedar as raposas, mas deixar as raposinhas entrarem. Eu já não faço isso, não faço aquilo outro. Tá, não adianta eu apresentar o que eu não faço. As raposas que eu já vedei, talvez tem raposinhas entrando ainda, tem coisinhas que aos meus olhos são insignificantes, né? No meu entender, não são causadoras de problema, mas é aí que muitos se enganam. É aí que muitos estão sendo roubados. Eu penso que isso não é um problema. Deus não quer que você se baseie nos seus pensamentos. Deus não quer que você se apoie no seu próprio entendimento. Deus quer que você o obedeça. Se Deus já pontuou algo, ainda que aos meus olhos aquilo seja pequeno, pode até ser pequeno, mas não é insignificante. Não é insignificante. Se Deus já pontuou isso como um problema, sim, isso vai travar, isso vai impedir, isso vai atrasar a minha vida. Isso vai atrasar. Então, não ignora. Faça como Josué. Ele não deixou passar nada, ele foi rigoroso. Ele cumpriu a risca. Ele não se desviou para a direita ou para a esquerda. Ele não se distraiu. Né? E diz mais aqui, não deixe de falar as palavras deste livro. Abra sua boca, Josué, para falar as palavras deste livro. O que tem que sair da sua boca são as minhas palavras. O que você tem que falar, confessar, é o que está escrito. Todos nós sabemos o poder que há nas palavras. Todos nós já ouvimos muitas mensagens acerca disso. Que no poder da língua está a vida e a morte. Um problema não se resolve falando dele, mas falando com ele, dando ordens para ele. Nenhuma situação vai se resolver, vai mudar, se eu falar sobre aquilo, comentar sobre aquilo, reclamar daquilo, pior ainda. Mas, o que Jesus fez com aquela situação do Lázaro? Ele deu ordens para o Lázaro. O que o Ezequiel fez diante do vale? Ele pregou ao vale, ele deu ordens para os ossos se juntarem cada osso. Então, é isso que nós temos que fazer. Dar ordens, profetizar. O que Jesus disse? Se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, vocês dirão ao monte, ergue-te e lança-te no mar. E assim sucederá, assim será feito. Então fala com a situação, fala com a figueira, fala com o vale, dá ordens, pregue a palavra ao seu vale de ossos secos. Fale com a situação, mas não fale da situação. Pregue a palavra, não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de noite, e não tem exagero na palavra, não há exagero nas escrituras. Quando diz de noite, isso quer dizer que a minha mente precisa estar ligada em Deus, né? O meu foco tem que estar na palavra. Nós ouvimos ainda no domingo sobre orar continuamente. Oração tem que ser como respirar. Eu estou o tempo todo orando, falando: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá graça, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá direção, Senhor, me capacita nisso, Senhor, eu vou fazer tal coisa, Senhor, eu vou sair, Senhor. É o tempo todo ligado, conectado com Deus. Nós não podemos deixar para orar
somente quando estamos na igreja. Para ler a palavra, meditar na palavra, falar a palavra, dar alguma atenção às Escrituras quando estamos aqui. Não. Eu caminho com a palavra. Eu caminho sob a palavra, debaixo da palavra e sob a palavra. Né? Pela palavra. O meu caminhar tem que ser com base na palavra e sob a palavra, debaixo dela. Se nós quisermos sermos bem-sucedidos. O Senhor deixou claro aqui, ó, só então os seus caminhos prosperarão. Não tem outro jeito. Não tem outra fórmula, outra maneira de você prosperar, de você ser bem-sucedido. Essa é a única maneira. É a única forma de você ter sucesso, Josué. Você ser forte, corajoso, cumprir fielmente, meditar de noite, não deixar de falar as palavras desse livro. Essa é a única forma. Não tem outra maneira. Então, isso precisa entrar dentro de cada um, porque às vezes a pessoa está em busca de algo mais. Não, eu preciso de algo mais para vencer no financeiro. Não, eu preciso de algo mais para resolver, né, os meus conflitos familiares. Não, eu preciso fazer o que o Senhor disse para Josué. Eu preciso entender que a batalha espiritual, eu vou vencer de forma espiritual. De que forma? Obedecendo a Ele. Me atendo à palavra. Não saindo fora da palavra. Cumprindo com a palavra. Falando, declarando, profetizando a palavra. Cumprindo fielmente sem se desviar. Deus tem falado bastante conosco sobre Marta e Maria. A passagem de Marta e Maria. Por quê? Porque Ele quer que o seu povo entenda, só uma coisa importa. Só uma coisa importa. E Jesus disse, Maria escolheu a boa parte. Ela entendeu o que faz a diferença. Ela entendeu o que realmente faz toda a diferença na vida de uma pessoa. É esse priorizar a Deus. É a importância que você dá a Deus e a sua palavra. Maria era uma folgada, desocupada, não tinha seus afazeres? Tinha. Mas teve o discernimento de que Jesus estava ali e aquela oportunidade de estar com Ele não podia ser deixada para depois. Tem gente que ainda pensa como Marta, eu posso deixar para depois eu faço. Né? Primeiro eu tenho que resolver as minhas coisas, e não resolve. Não, primeiro eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo outro, primeiro eu tenho que ir lá, tenho que fazer, e Deus, vida espiritual, comunhão com Deus, vai ficando em segundo plano, terceiro plano. Ou seja, as prioridades estão invertidas. Até no discurso a pessoa até diz que Deus é a coisa mais importante, mas como é a coisa mais importante se Ele vem depois? Se primeiro eu tenho que cuidar disso, daquilo outro. Eu tenho que fazer tantas coisas. E aí, se der tempo, se eu conseguir, se sobrar tempo, eu vou, né, orar, falar com Deus. Não, nós temos que rever esse estilo de vida indisciplinado, muitas vezes, espiritualmente. Onde as pessoas fazem muito, como foi o povo na época do profeta Ageu, né? Fazia muito, plantava muito e colhia pouco. E o Senhor chamou para uma reflexão, veja onde seus caminhos te levaram. Isso é uma questão de prioridades. Né? Vocês se perderam em suas prioridades. Então,
priorizando seus interesses, enquanto a vontade de Deus, o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus falou, está sendo deixado para depois, ignorado, desprezado, e ninguém, todas as vezes que Israel se viu humilhado, a igreja hoje, né, os cristãos hoje são pisados pelos homens, né, sofre essa pressão, porque desprezou a palavra, porque não assumiu o seu lugar. Muitos hoje estão vivendo situações que são consequência desse desprezo a Deus, a palavra. Foram tratando de qualquer maneira, deixando para depois. Então não faça isso. Todas as vezes que Israel se viu humilhado, derrotado, envergonhado, foi porque desprezaram a Deus, desprezaram a palavra. Mas todas as vezes que se voltavam para Ele, se voltavam para a palavra, você vai ver que sempre antes de uma restauração, uma reforma espiritual era feita. Antes de uma grande restauração acontecer, havia essa necessidade de uma reforma espiritual. Mudança de valores, estabelecer aquilo que realmente importa. Então, Josué só teve esse sucesso aqui, absoluto, porque levou a sério. Não desprezou, não ignorou, não foi ao seu modo. Honrou a Deus, cumpriu com a palavra, né? Não deixou passar nada. E Deus quer que o seu povo entenda isso. Que é tempo de nós nos concentrarmos ainda mais, de investirmos ainda mais na nossa vida espiritual. Investir no relacionamento com Deus, estabelecer as prioridades, os princípios e valores do reino, como nós falamos no domingo. É tempo dessa revisão. É tempo de entendermos, né, o que funciona, o que não funciona, né, o que já foi, já ficou para trás. Deus tem falado conosco, é um novo tempo, é um novo ciclo. Deus tem falado bastante conosco. Muitos não vão aguentar o que vem por aí, se não entenderem, né, se não acompanharem esse mover, não entenderem que algumas coisas precisam cessar. Então eu destaco esse ponto aqui, meu servo Moisés morreu, quer dizer, findou esse tempo, acabou, agora é um novo tempo. E Moisés é o servo, Josué é uma espécie de Jesus, só Jesus pode te colocar na terra, só Jesus pode te salvar. Só Jesus pode te levar a possuir tudo que você sonha, deseja. Então é tempo de você realmente firmar um compromisso, um relacionamento íntimo com Jesus. Chegou a hora de atravessar o Jordão. Chegou a hora de viver um novo tempo. Mas esse novo não chega até que alguns processos, algumas situações sejam finalizadas. Tem que findar. Então Moisés morreu, fim para isso. Fim para isso, acabou esse tempo, né? Agora é um novo tempo. Eu tenho coisas novas, um novo tempo para você. Então, entenda, busque o discernimento. Na sua vida, o que é que eu tenho que findar? O que é que já não cabe mais na minha vida? Né? O que eu tenho que deixar para trás em definitivo? No que eu preciso me concentrar totalmente? Porque o Senhor exige esse foco aqui, absoluto de Josué. Josué é isso, foca nisso, se concentra nisso, em me agradar, em me buscar, em viver com base na minha palavra, e você vai ser bem sucedido. Amém? Fique em pé, por gentileza, com o seu propósito nas mãos. Segura no teu coração. Com seus olhos fechados.
O que você entende que Deus está falando com você, requerendo de você? Sem dúvida, Deus está nos levando para um novo tempo. Isso significa que Deus tem coisas novas. Coisas novas. Mas até que o velho seja deixado para trás, esse novo não chega. Vamos lembrar que Abraão só pôde ver, Deus só pôde mostrar para ele tudo mais que tinha com ele depois que ele se separou de Ló. Depois que Ló se separou dele, foi que Deus disse: agora erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Deus pôde mostrar tudo que tinha para ele depois desse rompimento. E Ló, nós sabemos que significa véu. Tem coisas que enquanto não nos livramos, não rompemos, não encerramos, ficam lá como um véu, impedindo que eu veja, como uma barreira, impedindo que eu avance, um bloqueio, impedindo que eu viva o que Deus tem para mim. Deus tem coisas grandiosas preparadas para o seu povo. Chegou a hora de você sair, talvez, aí de uma condição inferior. Por muito tempo, Josué foi auxiliar, agora havia chegado o momento dele liderar, dele encabeçar, ocupar um lugar importante. Deus tinha mais. E é maravilhoso ver que no final da vida, quando Josué já estava velho, Deus vem e fala: ainda tem muita terra para você, que restou para ser conquistada. Então, quer dizer, Deus está sempre nos levando para mais, há sempre mais. Deus tem sempre mais. Mas se quisermos viver esse mais que Deus tem para nós, nós temos que tomar decisões. Nós temos que ter essa disposição para nos separar do Ló, para deixar de lamentar por coisas que já foram. Moisés está morto, isso acabou, isso findou para isso. Então, em nome de Jesus, nós estamos no finalzinho desse ano. Encerre coisas, corta da sua vida o que você entende que não é mais para você, não cabe mais na sua vida. Seja lá o que for, hábitos, relacionamentos, pensamentos, sentimentos. Tudo aquilo que talvez só vem atrasando, bloqueando a sua vida, corta, elimina, porque chegou a hora de você atravessar o Jordão e possuir o que já foi entregue a você. Tem coisas que já foram entregues, que estão preparadas. Chegou a hora de você possuir nesse mundo físico o que já foi liberado no mundo espiritual. Então tome decisões, rompa. Em nome de Jesus, se separa daquilo que você tem que se separar. Se livra dos embaraços. Senhor, meu Deus, eu oro agora, pedindo ao Senhor que fale mais, que fale, meu Deus, melhora os corações com mais clareza ainda, que dê a ela, meu Pai, a revelação que ela precisa dessa palavra, meu Deus, que dê a ela o discernimento daquilo, meu Deus, que talvez tenha sido um bloqueio, um impedimento para que ela avance para a próxima fase, entre nesse novo tempo. Meu Deus, se tem coisas nas nossas vidas, meu
meu Pai, que estão, meu Deus, sendo como um véu, impedindo, meu Pai, que vejamos e que possuamos aquilo que o Senhor tem para nós, que hoje, meu Pai, isso seja tirado, meu Deus, que hoje, meu Pai, processos sejam finalizados, que hoje essa pessoa, meu Pai, tenha essa força, essa coragem de se levantar e ocupar o seu lugar, e romper com o passado, e romper com coisas que já passaram, em nome de Jesus. Que ela entenda, meu Deus, que o que o Senhor precisa para abençoá-la, honrá-la, promovê-la, meu Deus, e realizar coisas grandes na vida dela e por intermédio dela, é que ela, meu Deus, se volte para o Senhor e tenha, meu Deus, um foco absoluto na coisa certa, no Senhor, na palavra. Tudo que o Senhor exigiu do Josué era que ele tivesse a sua vida pautada pela sua palavra, que ele não se deixasse levar pelo medo, por sentimentos, mas que tivesse sua vida pautada pela palavra, fosse conduzido, norteado pela palavra. E eu oro ao Senhor, meu Deus, para que nos ajude, conduzir a nossa vida dessa forma, pautada pela palavra, que as nossas decisões, ações, atitudes e ações sejam, meu Deus, com base na palavra, em nome de Jesus. Nos guarda, meu Deus, de termos aqui toda a direção que nós precisamos, para sermos bem-sucedidos e continuarmos agindo, pensando, fazendo ao nosso modo. O Senhor precisa que façamos caminhos retos, que preparemos o caminho para que o Senhor chegue com glória em nossas vidas. Para o Senhor chegar, o caminho tem que ser preparado. O Senhor já nos deu essa palavra: preparem o caminho, construa a vida, construa a vida que você quer viver, prepare o caminho, faça caminhos retos, não se desvie. O Senhor precisa, meu Deus, que estabeleçamos em nossas vidas os princípios, os valores do reino, que coloquemos o Senhor de fato e de verdade no centro da nossa vida, como uma prioridade. Eu oro ao Senhor, meu Deus, para que essas decisões sejam tomadas, para que o que realmente importa tenha, meu Deus, importância, relevância na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. A nossa batalha espiritual, a nossa luta em todas as áreas é espiritual. Josué ia enfrentar guerras, e o Senhor o orientou a se munir da sua palavra. Ele ia enfrentar exércitos, e o Senhor o orientou a uma obediência rigorosa. O que ele precisava fazer para vencer exércitos era obedecer ao Senhor, era meditar na palavra, era falar a palavra. Era isso que ele precisava. E não mudou, meu Deus. Nós vamos vencer guerras no financeiro, no familiar, na saúde, se entendemos isso, se nos voltarmos para o Senhor, se nos concentrarmos no que realmente importa, se fizermos como Maria fez, parar tudo e gastar tempo, investir tempo naquilo que determina tudo, que é a vida espiritual, que é um relacionamento com o Senhor. Talvez há pessoas, meu Pai, tão focadas na solução de um problema, buscando a mudança de um familiar, e essa mudança acontecerá quando ela der prioridade ao Senhor, se concentrar na sua própria vida espiritual.
Quantas vezes o Senhor chama a nossa atenção para essa verdade? Tira o foco do seu problema, invista na sua vida espiritual, se concentre no que realmente importa, construa um relacionamento com Deus, tenha sua vida pautada pela palavra, busca saber o que está escrito e faça o que está escrito, e o Senhor vai endireitar. Reconheça o Senhor em seus caminhos, e Ele vai endireitar suas veredas. Então é isso que nós temos que fazer, Senhor, que ela entenda isso, em nome de Jesus, e que assim o Senhor tenha condições de agir em cada área da vida dela, endireitando tudo que está torto, aplanando tudo que está áspero, abrindo portas que estão fechadas, consertando tudo que está, meu Deus, quebrado, destruído na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus eu peço, age de forma poderosa, age de forma, meu Deus, poderosa na vida daqueles que estão, meu Deus, abertos, recebendo a mensagem, se posicionando, tomando decisões importantes, colocando o Senhor no centro, como prioridade. Age, meu Pai, na vida dessa pessoa que tem tomado as decisões que te agradam, que tem buscado fazer o que é certo, mesmo que isso custe algo, custe a ela. Honra essa pessoa, abençoa lares, famílias. Eu consagro o propósito da mudança dessa pessoa e declaro, meu Deus, não somente essas situações definidas, não somente a solução dessas 3 ou mais situações, mas também declaro, meu Deus, ela saindo daqui a pouco desse ano de 2021, preparada para coisas ainda maiores, preparada para viver coisas ainda superiores, porque esse é um período de preparo, onde o Senhor tem nos levado a fundamentar a nossa vida na palavra, a estabelecer os princípios, os valores corretos, a encerrar com situações, a finalizar processos. Então, meu Deus, eu peço, tanto define, como prepara essa pessoa para esse novo tempo, essas coisas novas, que o Senhor já tem preparado para nós. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um, concordo com as vitórias, ligo na terra para que sejam ligadas nos céus agora, e agradeço por tudo que o Senhor tem feito, agradeço por todas as direções, agradeço, meu Deus, por cada palavra que o Senhor tem liberado, tem nos dado, meu Pai, a fim de nos levar para um novo tempo. Muito obrigado por tudo, Deus. Amém, amém.